Mateus capítulo 12, versículo 38. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Aí a resposta de Jesus, ela vem certeira, e ele fala assim: mas ele lhes respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal? Porém, não se lhe dará outro sinal, senão o do profeta Jonas. Pois, ele explica, como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. Povo de Deus, é algo muito profundo, para mim pelo menos, o que hoje vai ser falado. E acredito muito que, se permitirem, escolhi hoje, porque hoje também está sendo, não escolhi porque quis não, estava com uma mensagem. Quem quiser a live das 9 da manhã, é só abrir lá, é outra mensagem. Você pode abrir, foi muito bom também, foi forte. Mas é algo que recebi, eu confesso que eu estava guardando para mim. Só que sabe quando você sabe que você não recebeu para guardar para você, você tem que repassar? O profeta Jonas, ele sempre foi considerado um fujão. O profeta Jonas sempre foi considerado um meio rebelde, por ir contra o que Deus disse no primeiro momento. Só que o profeta Jonas foi citado por Jesus como modelo. E até como um sinal que Deus deu para o povo, e todo pela história, do que ele viveria. Então não é qualquer um. Então ele não foi tão rebelde como a gente pensa. E é nisso que a gente tem que entender. Tem coisas na sua vida que você passa, que muitas vezes você acha que você errou, que você falhou. Não estou falando que você também acertou. Mas na verdade, Deus sempre soube quem você era e sempre soube o que você ia fazer. Vocês acham que quando ele colocou no Éden uma árvore, dizendo não coma, e dando livre-arbítrio para o homem, a chance do homem comer era grande? É meio lógico, né, gente? Eu posso ser um pouco exagerado no que eu vou falar para alguns, mas se Adão não tivesse pecado, você talvez não existia. Sei que pode ser louco falar que sim. Qual que é a chance de a gente poder estar um dia vivo se não tivesse acontecido tudo? Sabe, isso justifica de várias formas, pode ser desculpa para um, desculpa para outros, mas é uma coisa que eu consigo olhar para trás e dizer: Deus nunca errou. Para você que em algum momento questiona o porquê as coisas não acontecem, é porque não tinha que acontecer, simples assim. Mas vai acontecer. Enquanto isso está para acontecer, Deus está moldando você, e às vezes dentro de um peixe que você não imagina, mas está lá. Não é igual do Jonas, mas não tem outro sinal a não ser esse, que tudo vai acontecer e que Cristo vai aparecer. Então, para isso ficar um pouco mais claro, tem que voltar um pouco na história e ler o que aconteceu dentro de um limite de tempo que a gente tem. Não dá para correr tudo, né? Eu falei que tem que ser um estudo mais profundo. Mas foi assim que ele começou a falar comigo, e falou mesmo. E está me despertando devagarzinho para algo muito maior. Mas eu gostaria que você entendesse e deixasse registrado a você da nossa TV, você que vai assistir na HIT, que talvez você esteja exatamente como Jonas, mas não seja negativo, porque foi assim que Deus tratou alguém que Jesus usou como modelo. E a gente vai lá entender isso aí. Vamos entender, gente? A nossa humanidade faz parte do processo. A gente é assim, a gente é teimoso, né? Pouquinho cá, pouquinho lá. Gosta de procurar falha, mas quando a gente mais procura, às vezes a gente encontra em nós mesmos, né? Eu costumo falar assim: quer ver algum erro? Olha no espelho. Mas também quer ver alguém importante? Olha no espelho. Tá tudo ali. Vamos para Jonas capítulo 1. Enquanto você abre a Bíblia, dá um sorriso. Vai, deixa o pai feliz, deixa. O pai Jesus, tá, gente? O pai Deus. Abre um sorrisinho aí para ele. Então, pelo menos no seu coração, não faz aquele sorriso amarelo não, que não convence. Mas no seu coração.
Ele não está olhando o seu defeito, ele só está mostrando que ele pode mudar tudo. Se ele olhasse os nossos defeitos, a gente não está nem vivo, gente. Vamos lá. Jonas, capítulo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, que é prega contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Nínive é a capital da Síria, tá? Foi bem bravo. Para quem não sabe, Nínive foi fundada dentro da Síria. A Síria vem desde Nimrod, que criou. Nimrod é um dos primeiros vilões da Bíblia mesmo, dado o seu nome, que construiu uma tal de Torre de Babel, que tinha como intuito mostrar a força do homem que poderia viver sem Deus, coisa que não deu certo. Da Torre de Babel foi se passando o tempo, esse cidadão virou até um semideus na cabeça de muita gente, e foi se passando o tempo e lá foi fundada a famosa Babilônia. Por isso que Babilônia vem de Babel. E dentro da Babilônia foi fundada inúmeras cidades terríveis, e uma delas se chama Nínive, que virou a capital da Síria, que hoje é encontrada no Iraque, né? Onde que é o Iraque, onde acontece tudo que é guerra. É lá. Não tem mais esse nome como a gente conhece, né? Mas é só para vocês entenderem um pouquinho do fundamento, por que está trazendo isso aqui. Aprender nunca faz mal, se for verdade. Versículo seguinte. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele para ir com eles para Tarsis, de diante da face de quem, gente? Do Senhor. Fala a verdade, não precisa falar para mim, mas aqui dentro do seu coraçãozinho, em algum momento você já questionou direções de Deus ou não? Quem não? Em algum momento, ainda por um lapso. Então nós não somos melhores do que Jonas, se um dia a gente fez isso. O famoso eu, por quê? Né? Isso a gente coloca muito. Nós, na posição de Jonas, pode ser que faríamos até pior do que ele. Porque, querendo ou não, ele desobedeceu? Sim, não deixou de ser. Mas ele desobedeceu com Deus que sabia que iria fazer isso. Pessoal, por que Deus pediria para um profeta ir para Nínive sabendo o risco dele? O ninivita não era só um povo mau que vinha destruir, eles eram um povo de guerra também, eles são preparados. Imagina um profeta chega lá falando que eles estão errados. A chance de esse profeta também ser morto é grandiosa. E além de, se não for morto, de um povo mau se arrepender. Então tem todo um contexto aí, um pensamento totalmente humano, que qualquer um de nós teríamos, pessoal. Às vezes nós por muito menos fazemos isso. Às vezes ficamos sem olhar para o vizinho muito tempo, e olha lá, se a gente ora por ele, se orar, talvez seja só por questões de obrigação. Então, sabe, quando a gente vê Jonas fugindo, na verdade você vê um homem, um ser humano com falhas, não deixando de ser ser humano. Ele era profeta, mas não era anjo. E mesmo o anjo erra, né? O anjo caiu, né? Então, mesmo tudo isso acontecendo, nós vemos uma humanidade sendo exposta. Então ele, como uma criança teimosa, fugiu. Desceu para Tarsis, aonde tinha um navio, e, na verdade, para Jope, onde pegou o navio, que iria para uma cidade chamada Tarsis, e assim vai. Aí a Bíblia dá mais detalhes aqui, ó. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Que loucura! Aparentemente. Então temeram os marinheiros e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as suas fazendas, no caso os seus bens, que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão e se deitou e dormia um profundo sono. Versículo 6. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Né? Para quem conhece um pouquinho da história, sabe que a vestimenta era fundamental e diferenciava a crença. Então, possivelmente, o Jonas, para andar como um profeta divino, um profeta de Deus de verdade, ele se diferenciava e se destacava dos outros. Dá-se a entender de forma clara que o próprio mestre, capitão, ao descer no porão, encontrando Jonas, já disse: olha, invoca o seu Deus, porque os nossos não estão ajudando não. Quem sabe o seu Deus não atenda? Sabia, o Deus de você é diferente, o seu Deus é diferente do nosso. Pessoal, começa a entender um pouquinho, prestar atenção na sua caminhada com Deus, mas de verdade. Porque normalmente a gente questiona algumas coisas. Eu estou falando para você que está questionando constantemente. Eu
Estou falando para você que questiona A, questiona B, achando isso e aquilo. É Ele dizendo para você, começa a prestar atenção na sua caminhada, porque nem tudo vai ser flores. Se fosse, Deus te plantaria num jardim lindo, só que Ele não te plantou. Talvez Ele te plantou no local que só tem gente ruim. Mas é assim que funciona. Sabe, Deus não perdeu o controle da sua vida. Perdeu, gente? Alguns acham que Ele perdeu, mas eu digo para você que Ele não perdeu. Então trazer isso para você nessa noite é dizer exatamente, o Deus que estava com Jonas dentro daquele porão e sabia que ele estava lá, está com você na sua luta também. Talvez Ele saiba que você está como ele, dormindo em meio a uma tempestade para pensar que não existe nada. Sabe, Deus mandou um capitão lá e ele vai bater logo na sua casa, alguém te chamando, para despertar você, para você entender quem você é e que você tem um Deus que muda a situação. Agora, eu quero saber, quem acredita nisso? Acredita mesmo? Não precisa de outro sinal, precisa? Você precisa que alguém vá mais uma vez para a boca de um peixe para aprender? Você precisa de uma tempestade para saber que o seu Deus vive? Mas é assim que Ele fez e Ele não estava errado. Pessoal, você acha que quando Deus chamou Jonas, Ele não sabia que Jonas iria seguir esse caminho? É óbvio que Ele sabia, pessoal. Assim como Ele sabe qual é a escolha que você teve. Ele sabe o que você quer, o que você não quer. Ele sabe, antes de eu começar a falar o que eu vou falar. Quanto mais as decisões que eu vou tomar. Então, sim, consequências das nossas decisões que a gente está vivendo. Mas Ele sabia desde o primeiro momento que você e eu, nós somos teimosos. E seguimos aquilo que a gente acha. E Ele dá uma ordem, a gente é teimoso. Obedecemos muitas vezes, mas muitas vezes nós não fazemos conforme Ele diz. Porque Ele conhece a gente. Então, naturalmente dizendo, bem fácil, cada um tem o que merece, porque Ele já sabe que cada um vai fazer. Então a tempestade era necessário que viesse, senão Jonas não ia despertar e não ia tomar a decisão. Só que ao mesmo tempo ele também sabia que independente a teimosia de Jonas, Jonas é um homem bom. Porque quando os marinheiros se reuniram, lançaram sorte, engraçado ou não, a sorte caiu sobre Jonas. E a hora que lançar sorte é uma cultura pagã, né? Não é nada cristão hoje, ou hebreu. Então, quando ele lançou sobre Jonas, e lançaram sortes, caiu sobre Jonas, que coisa louca, era a forma que eles criam. Jonas, ele foi lá e contou toda a verdade, ele disse, tudo que está acontecendo é por minha causa. E só tem uma solução. Qual? Me lancem no mar. Que loucura, né, gente? Jonas estava disposto a se sacrificar por um povo que ele não conhecia e que, na verdade, se olhar as obras, não merecia. Porque ele podia ficar num barco, num navio, a tempestade ia acabar com todo mundo. Mas ele estava disposto a morrer por um povo que ele não sabia quem era. E ele disse, me lancem nas águas, porque essa é a única forma de tudo acontecer. Aí a gente vai vendo uma similaridade com Jesus, quando ele disse, não haverá outro sinal, porque ele morreu por um povo que não merecia. Para que eles não afundassem. Bom, mas voltando para Jonas, aí o Jonas, resumindo, foi lançar nas águas. No capítulo 2 diz assim, eu tenho que resumir, tá, gente? Me perdoa se estiver sendo um pouco rápido. Antes de começar o capítulo 2, o último versículo do capítulo 1 para a gente entender. Só para a gente entrar na história, tá? Depois que ele foi lançado nas águas, deparou, pois, o Senhor um grande peixe, que o próprio Senhor Jesus, na tradução nossa, chama de baleia, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Coisa de doido. Parece uma história de Walt Disney. Na verdade, foi eles que copiaram a Bíblia, né, gente? Mas aconteceu. Aí o versículo 2 continua. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus. Só que ele orou aonde? Nas entranhas dos peixes. Você já percebeu que a gente começa a fazer umas orações mais profundas quando a gente está no profundo? De uma vida, não num profundo como a gente gostaria. Tem gente que realmente, a famosa expressão, foi no fundo do poço, do poço não, né? Do poço que eu clamei a Deus para Ele me livrar. Então se você não fosse pro fundo do poço, você não ia clamar? A maioria não. Sabe por que eu falo isso, pessoal? Porque Ele conhece você. Ele conhece. Ele sabe de tudo. Ele conhece o filho dele, ele colocou Jesus no deserto, sabendo que na hora da tentação ia ser grande. Mas ele sabia, eu sei que ele sabia, que Jesus não ia ceder. Porque se Jesus cedesse, a gente estava perdido. Sabe, Deus ele tem a presciência, que nada mais é do que a visão futura.
Não falando nem de predestinação, estou falando de presciência, visão do amanhã. Ele sabe que cada decisão sua, aonde vai te levar e por que vai te levar. Só que o interessante é que em tudo isso, Deus está com você, moldando você. Talvez vocês hoje, nós não estávamos percebendo isso. A gente não estava dando uma atenção. A gente só estava reclamando mais da tempestade. A gente estava reclamando um povo que não vale a pena. Estava reclamando, mas todo mundo me persegue. Mas na verdade sempre foi Deus, porque é assim que muitos vão acreditar em você, enquanto você não passar pelo processo desses 3 dias bíblicos. Muitos não acreditam em você. Não adianta a gente simplesmente ter o dom. A gente tem que fazer com que as pessoas acreditem nos sinais que Deus dá através do que Ele está fazendo. Muitas pessoas não iam acreditar. É a parte mais difícil. É a parte da gente passar por um processo para um dia todos verem a gente e acreditarem na gente. E o Jonas, ele exatamente expressa isso, porque ele foi parar numa barriga de um peixe, gente. Loucura. Se o Jonas não saísse do peixe, tranquilo, morreu. Tranquilo no bom sentido, né? Mas ele saiu. E aí, dentro do peixe, ele começou a orar. E isso faz a gente pensar bastante. Talvez você vai encontrar a sua oração aqui agora. Se você não tem costume de ler Jonas, ou já leu, faz tempo que não lê, e às vezes acontece, tá, gente? Não condena ninguém, não. Mas é exatamente isso que começa a acontecer. Olha só o que ele falou. E orou Jonas ao Senhor, o seu Deus, nas entranhas do peixe. E disse: na minha angústia clamei ao Senhor. E ele me respondeu do ventre do inferno. Gritei. E tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou todas as tuas ondas, e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou fora diante dos teus olhos, todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor, meu Deus. Quando desfaleci em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei. Do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. A gente é bem limitado ao pensar que simplesmente um peixe foi lá e cuspiu Jonas e tudo bem, ele levantou e foi e pregou. Agora eu quero que você entenda um pouquinho, tive que pesquisar para não falar besteira para vocês e trazer um pouquinho de conhecimento e entendimento que leva a mensagem. O povo de Nínive, capital da Síria, até então, a Síria foi onde se levantou Senaqueribe. Depois vocês procuram saber quem que foi esse homem. Foi terrível. Nos tempos de Ezequias, rei de Judá. Mas ele atacou muito mais o reino norte. Jonas era um profeta do reino norte. Ah, coisa de doido. Mas só para a gente entender, para ser bem objetivo. O povo ninivita, eles eram pagãos. Eles adoravam deuses estranhos. Um até chamado de Assir, que se tornou uma cidade, aquela coisa toda. Alguns já devem ter ouvido do Baal, que também se tornou um deus pagão, que é pervertido, da deusa Azerá, aquela coisa toda. Mas tem um deus pagão que é considerado, no livro de Juízes 16, já está ele lá, o pai dos deuses pagãos. Para nós, tudo pagão, só tem um único Deus. E esse tal de Deus pagão, pai do Baal, pai de outros mais, como se fosse o Mor, presta bastante atenção que essa é a fase fundamental do que você vai entender. Ele tem o nome de Dagon. Só procurar aí, está na Bíblia, tá, gente? Não estou falando nada fora da Bíblia. Esse tal de Dagon, ele é considerado o Mor, entre os deuses que estão abaixo. Inclusive o que os ninivitas adoravam. Esse tal de Dagon, ele, na cultura deles e na imagem que ele possui, ele é meio homem e meio peixe. Então eles criam muito nesses tipos de deuses falsos. E aí a gente começa a entender que Deus sempre esteve presente. Imagina você um dia na praia,
curtindo a vida, e de repente você vê um homem sendo vomitado vivo de um peixe. Se você não acreditar que esse homem veio de alguma divindade, você está fora da casinha. Pessoal, para Deus usar Jonas, ele tinha que fazer primeiro as pessoas acreditarem em Jonas. Às vezes você quer mudar a história da sua família de verdade. Eu não estou falando que a intenção é ruim, mas tem alguém que talvez seja um pouquinho de coração duro, e eu sei que tem, como qualquer família tem. Qualquer uma que a gente possa ver. E quando a gente olha para essa família, a gente quer usar o que a gente já sabe. E a gente quer falar. Para outros, a gente quer evitar, porque a gente sabe, o ciclano, o fulano não presta. Então por que eu vou pregar para ele? Só que assim, Deus ama as pessoas, Ele ama as almas, né? Na verdade, Ele quer que toda a alma seja salva. E aquela geração dos ninivitas, por algum motivo, chamou a atenção de Deus, e Deus queria que alguém pregasse, só que Ele sabia que Ele não podia levar e mandar alguém que não fosse que eles queriam. Imagina só Jonas indo direto. Eu sei que seria o caminho mais fácil, mas imagina indo direto e pregando a um povo dizendo: vocês estão em pecado, a oração de vocês está sendo ouvida e vocês estão no erro, vocês têm que se converter, senão tudo isso vai ser destruído em 40 dias. Poderia dar certo para meia dúzia, só que Deus queria salvar a cidade. Pessoal, fala a verdade, quem ia acreditar num negócio desse? Porque o profeta já tinha fama de sair falando tudo que tinha que falar e ninguém gostava deles. Se até o próprio povo de Israel não gostava de ouvir, quanto mais os ninivitas. Só que quando a Bíblia não fala sobre testemunhas, mas ninguém consegue ler ou escrever isso sem ter 2 ou 3 testemunhas no mínimo. Quando um grupo de pessoas, que seja 2 no mínimo, como os discípulos no caminho de Emaús, que testificou, viram um homem saindo de um peixe, a primeira coisa que eles podem ter pensado é alguém que Dagon enviou, até entender que não era Dagon. Presta bastante atenção no que está acontecendo. Preciso que vocês prestem, porque essa mensagem de hoje, difícil eu vou repetir. Tem coisas que você não está entendendo o que Deus está fazendo. Eu sei que não, porque assim também tem sido comigo. Mas você está passando, porque quando for usado por Deus, você vai ter a experiência que as pessoas vão acreditar. Enquanto você não tiver, elas não vão acreditar. Você pode ser bem intencionado, e tem muita gente aqui bem intencionada. Tem filho seu que olha para você e dá risada, porque ele não viu você ainda um homem de Deus. Mas quando você passar, ou se já não estiver passando o que você está, você vai falar com uma ousadia, e elas vão olhar para você e vão acreditar de verdade. O povo ninivita não ia acreditar em qualquer um, gente. Eles não iam acreditar no Jonas profeta, eles tinham que acreditar no Jonas que saiu de um peixe. Porque para eles, o Deus de Israel nunca foi o Deus que eles realmente serviam. Então eu comecei a pesquisar e procurei saber quem que é esse que era parecido com peixe. Tem Dagon. Dagon, ele é um homem, meio peixe. É a imagem que eles tinham como cultura, só que eles não cultuavam Dagon propriamente, mas ele era conhecido como Mor, pai de todos, e ele foi como se fosse um dos primeiros, que foi dos filisteus, aquele negócio todo. Né? E outros depois surgiram, inclusive o dos ninivitas. Sabe, quando eles viram isso acontecer, aí dá-se a entender. Você acreditaria em Jesus se ele não ressuscitasse? Ele podia ser um bom profeta, como muitos que não creem nele acreditam que ele só é um bom profeta. Mas nós só cremos em Cristo como Salvador porque ele ressuscitou, pessoal. Se ele não ressuscitasse, ninguém acredita, não. Pode falar o que for. Por isso que ele disse: não te darei outro sinal a não ser do profeta Jonas. Jesus, ele foi para o inferno, foi ou não foi? Merecia ir? Não. A gente merecia, então ele ocupou o nosso lugar. Os marinheiros mereciam viver pela justiça de Jonas? Quem que era o justo naquele navio? É Jonas. Ele podia estar fugindo de Deus, mas ele era o justo. Deus falou com ele. Mas ele pulou do navio, ou melhor, foi lançado fora por um povo que não merecia. Só que ele lá no ventre do mar, da baleia, dentro do fundo do mar, Jesus no ventre do seio da terra, no inferno, venceu a nossa luta. Lá ele venceu a si mesmo. E ali literalmente a baleia cuspiu Jonas na terra. Literalmente a terra cuspiu Jesus de volta. Claro que foi vivificado pelo Espírito Santo, gente. Eu só estou tentando simbolizar pelo lado humano. Mas nós só cremos, como os discípulos só creram quando viram Jesus ressurreto. Tomé não estava presente, para quem conhece a história, porque ele acreditava que Jesus não estaria ali. Algumas teorias dizem que ele achou que ele teria sido roubado. Outros, que ele tinha feito qualquer outra coisa com ele, os próprios soldados, e assim vai. Mas todo mundo viu. E quando Tomé viu quem era Cristo, e todos nele creram e pregaram sobre isso. Sabe, a grandeza da ressurreição.
a grandeza do que aconteceu com Jonas. Só que o que eu quero dizer é o seguinte: na caminhada da nossa vida, a gente questiona muito como que as coisas estão andando. Por isso que a gente não tem o direito de tomar decisão, a não ser a decisão que Deus nos instrui. E ali a gente vai passando cada situação para Deus te forjar. Não adianta, a gente quer pregar para o mundo todo, gente, mas a gente tem que ganhar a estrutura de alguém que viveu o sobrenatural, o extraordinário, para a gente saber o que está dizendo. Eu não posso simplesmente chegar aqui e criar uma teoria. Mas quando eu comecei a viver isso aqui, entendi que o negócio não é só teoria, não. Não é só teoria, gente. O que você está passando não é só teoria. As lutas que você já passou, as lágrimas que você já derramou, a falta de vontade de orar que você já teve, a teimosia quando Deus falou, larga ele, você não largou, agora casou, você tem que aguentar. Sabe essas coisas? Pequenos para um, grandes para outros, mas em todas as coisas eu vejo a mão de um Deus cuidando da gente e mostrando, eu sempre soube quem vocês são. E tudo que eu pedi, eu já sabia a sua resposta. Agora você tem que deixar. Eu não sei qual que é o ventre do seu peixe hoje não, mas eu vou falar para você, se você não fez ainda, faça, ora. Clama ao seu Deus. Mas clama, porque quando você for cuspido na terra, que Deus quer te usar, as pessoas vão olhar para você e vão acreditar. E se você fosse direto, elas não iam acreditar. Elas olhariam e falariam só assim, ó, mais um profeta louco. Mas elas vão olhar para você e falar assim, esse não é qualquer um não. Porque esse veio de um peixe. No primeiro momento, eles achavam que era o Deus deles. Aí eles deram atenção, gente. Se ele não viesse de um peixe, sabe o que ia acontecer com aquele povo? Ele ia morrer. Mas por ele ter vindo de um peixe, não tenha dúvida que eles pararam para ouvir. Mas isso daí não é qualquer um, porque ele não veio de qualquer forma. Só que ninguém sabe o que o profeta passou para chegar até ali, né, gente? Eu sei que nem todos conhecem a sua história. Mas um dia você vai poder contar se você continuar firme, então continua. Sabe, a salvação da sua família vai muito além de simplesmente você orar. Se fosse só oração, não que não pese, gente, nós já estaríamos com todos os nossos aqui. Porque a gente ora. A gente ora, quem que a gente? A gente ora. Mas o nosso Deus sempre foi um Deus de sinal. E ele falou, eu não vou te dar um outro maior do que o do profeta Jonas. E hoje a gente tem o de Jesus. Sabe, quando eu pisei nessa terra, uma das coisas que eu comecei a dizer aqui foi o que Deus me deu antes de pisar aqui. Que ele estaria aqui. Só que eu não sabia a forma que ele ia se manifestando, gente, para mim e através de mim para vocês. Mas aqui ele tem moldado, você não tem noção. Sabe, tem pessoas que só vão acreditar depois de você saber o que falar. O Jonas, depois que ele foi cuspido na terra, o povo deu atenção para ele. Foi interessante, porque no versículo que dá sequência a isso, ele começa a pregar. Olha só. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e prega contra ela a pregação que eu te disse. A mesma ordem que ele deu no começo, só que agora ele tinha mais experiência. Certo ou não? Alguém quer ter essa experiência do peixe? Eu não sei como, mas só a gente pode tentar. Não dá, né, gente? Não tem como, mas ele teve que ter. É uma experiência que a gente não tem como considerar que é para todos, é individual. Mas havia um povo que estava ali. Jesus usou isso de exemplo, que fortalece a ideia. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. Aproximadamente, eu olhei isso na questão geográfica, que davam 100 quilômetros ela rodeada, daria 3 dias de caminhada. Se você fosse a pé na época, né, gente? Hoje com carro seria muito mais rápido. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Dá para entender? Todos. Pessoal, a gente simplesmente quer que toda a nossa casa seja salva, só que a gente não quer passar por todo o processo que Deus quer que a gente passe. A gente não escolhe processo. Se fosse escolher, a gente não ia querer uma coisa dessa. A gente aceita processo. A gente tem que aceitar. Sabe? Não é tudo como você quer. Não é tudo como eu quero. Nesse processo haverão muitos ganhos, mas haverão perdas. Altas ou baixas, grandes ou pequenas, mas vão haver. Agora eu quero saber se você vai entender o que é esse ventre de peixe. Se você não passar muitas coisas que hoje você considera provação, as pessoas não vão crer em você amanhã. Reforço, quantos foram os profetas que falavam e ninguém acreditava? Nem o próprio povo hebreu acreditava muitas vezes, nem reis. Vocês estavam totalmente fora.
Muitos acabavam sendo apedrejados por falar a verdade. Você iria pregar para o povo inimigo, qual que é a chance de sair vivo? Nem Ananias queria pregar para Paulo. Sabe, se a gente não entender a forma como que Deus opera, não é à toa que Deus deixa alguém cego, né, de vez em quando. É para justamente não acertar você se ele tiver raiva. Sabe, a gente tem que ter esse cuidado, gente. O Jonas, ele saiu do ventre de um peixe, mas ele pregou a um povo que acreditava que alguém sairia de um peixe. De alguma forma. Eles tinham um peixe com uma certa divindade. Sabe a grandeza disso? A gente não entende muitas vezes que a gente passa. Mas é porque assim vão acreditar. Do que adiantaria eu falar de tudo se não acontecesse? Sabe aquela coisa toda? Aí continua. Olha só a grandeza do Jonas, ele ter ficado firme em todo o processo. Lembrando que o povo do navio fez até sacrifício ao Senhor, o Deus de Jonas, tá? Por causa disso. Coisas que eles não faziam, eles serviam a deuses pagãos também. Então a gente não entende a grandeza de tudo até entender o que Deus está mostrando. Porque esta palavra chegou, versículo 6, ao rei de Nínive, e levantou do seu trono e tirou de si as suas vestes e cobriu de pano de saco e assentou-se sobre a cinza. Dentro das escrituras sagradas, quem conhece um pouquinho, tem gente mais orgulhosa do que rei. Olha nas escrituras, Saul, Acabe, o povo orgulhoso que acha que é o dono da verdade, porque o poder está sobre ele. E você vê o rei de Nínive na época, até então, se curvar perante a pregação de Jonas, significa que Jonas para eles não se tornou qualquer um. E quando Jonas pregou, até o rei, gente, imagina só hoje você falar, tem muita gente que fala assim, ai, bem que fulano, ciclano que está no governo podia mudar isso e aquilo, só que ele não vai te ouvir enquanto você não aceitar o processo. Pessoal, muitos ouvem palavras, mas ninguém acredita, a não ser que ele veja alguém sair de um peixe. Sair de um processo, tá? Não é um peixe literal, tá, gente? De um processo que ninguém gostaria de passar, mas passou por uma teimosia, mas é parte do processo. A gente é teimoso, é natureza nossa. Tenho 3 crianças pequenas, eu sei o que é teimosia, né? Não põe a mão aí. Falei para não pôr. Falei que ia tomar. Levou, né? É ou não é? Mãe, que tem filhinho aí que é teimoso, que dói. Às vezes tem uns filhinhos já cascudos de idade, né? A gente ama do mesmo jeito, não ama, gente? Pois é. Você acha que Deus não vai amar a gente desse jeito? Ele sabe quem cada um de nós é. Ele sabe, esse é meu filho doidinho. Esse é mais alegre. Esse é aquele que está sempre cabisbaixo. Mas eu amo todos. Só que ele vai lá e escolhe um para certa nação, escolhe um para certo povo. E Deus seja louvado por isso, gente. Vamos falar de uma forma mais prática. Acreditariam em Davi se Davi não vencesse gigante? Acreditariam em Davi se Davi não vencesse os filisteus? Acreditariam em Davi se Davi não ficasse vivo, fugindo de Saul? Eles começaram a ver os frutos e sinais que Davi fazia. Ele passou por tudo e aguentou. E quando precisavam, vamos até Davi, porque homem mais forte que esse não tem. Ele, o povo foi atrás de Davi, mesmo Davi sendo ungido. Outros mais que a gente poderia falar. O próprio Jesus, nosso Salvador. Cremos nele porque ele ressuscitou, reforço. A ressurreição traz a vida. Tanto que quem não fala sobre ressurreição é considerado falso profeta. Ele ressuscitou. Ele foi. E o que ele viveu fez. Todos nós cremos e cremos até hoje para a eternidade, porque ele não ressuscitou por ressuscitar. Ele ressuscitou e mantém-se para sempre vivo. Sabe, a grandeza de um Deus vivo é esse. Aí o Jonas foi lá e pregou. Toda Nínive... Vou resumir, tá, gente? Me perdoa, mas tem que resumir, que senão é um tempo de história. Toda Nínive se converteu. Sabe o que é isso, gente? A cidade inteira, gente. A cidade inteira. A gente não está falando de uma cidade dentro de Israel. Nós estamos falando de uma cidade inimiga. A cidade inteira creu na pregação de Jonas. Mas não creu porque foi Jonas. Creu porque foi alguém que passou por um processo. Durante o processo aceitou, para que então ganhasse uma voz que fosse ouvida. Vocês estão entendendo ou não? Então, é mais do que só um toque. Eu sei que talvez momentâneo, para alguns está sendo um processo difícil. Mas eu te digo com todo o meu coração, pelo que tenho ouvido e vivido, gente, esse processo vai te fazer muito maior do que você pode imaginar. As pessoas, elas vão te ouvir. Do que adianta a gente ter uma boca, se quando a gente fala, a gente não é ouvido. Por isso elas precisam ouvir. Pessoal, para a palavra que a gente prega fazer efeito, ela tem que ser considerada verdade. E a boca que ela fala pesa na hora de falar. Não sei se já aconteceu contigo, mas você já ouviu uma boa palavra na boca de quem você não crê?
Sabe o que eu faço? Eu não faço. Eu deixo passar. Mas a palavra é boa, pastor. Mas eu sei a obra de quem está falando. É complicado. Sabe, eu preciso saber, eu preciso de mais. Agora, ver um homem que venceu no ventre faz eu parar um pouquinho para dar atenção e falar, vamos ver o que ele tem. Esse aí tem calo sobrenatural. Esse aí, o que está falando, sabe o que ele está dizendo. Ele teve uma experiência. E eu vim pregar para salvar essa nação. E ele pregou. E não é que até o rei se curvou e fez jejum, a ponto dos animais fazerem jejum. Coisa de louco, gente. 3 dias. E se arrependeram e clamaram a Deus. E aquela geração foi salva. Você sabe o que é isso? Não é à toa que Jesus disse que é aquela geração que Jonas pregou vai se levantar e vai condenar aquele povo religioso. Uma geração que ninguém dava nada. Mas tudo tinha que acontecer do jeito que aconteceu. Jonas tinha que sair de um peixe para eles darem atenção. Você está questionando o peixe da sua vida? Mas é lá que você está realmente sendo forjado. Dá para entender o que é isso? Só que não parou por aí, porque eu fico pensando, imagina só as pessoas falarem assim, mas será que é isso mesmo que ele está dizendo? Não sei, isso é só uma suposição agora, só uma suposição. Alguém pode simplesmente chegar e falar referente a Jonas, sabe? Imagina o povo de Nínive lá, e o povo de Nínive assim, pensando um com o outro. Aí teve sempre tem aquele que questiona, né? Aí chega assim, será que isso aí mesmo? Será que ele sai de um peixe mesmo? Não sei se alguém pensou assim, mas vamos tentar. A humanidade é muito fácil de entender, a gente é humano, né? Aí a gente pensa assim, que chegou alguém que possa ter falado, suposição, e ter falado assim, será que é isso mesmo? Estão falando que sai de um peixe, mas sei não, hein? Esse cidadão veio lá, depois começou a pregar sobre um outro Deus, não sei, sempre tem alguém. Só que aí Deus ele surpreende. Porque enquanto Deus tratava Jonas, Deus usava Jonas para tratar Nínive. Você pode não estar entendendo o tratamento pessoal, mas Deus está te tratando, enquanto Ele te trata, Ele te dá a palavra que você está tratando tanta gente que você não tem noção. O Jonas, depois de ele ter pregado, o povo ter se arrependido, aquela coisa toda, ele saiu meio revoltado, sabe? Coisa de crente, né, gente? De vez em quando a gente meio assim, Deus, eu orei para o Senhor perdoar o fulano. E não é que o Senhor perdoou? Eu orei para o fulano ser abençoado, mesmo sendo tudo errado, e o Senhor abençoou ele. A gente é teimoso, a gente faz essas coisas. E Jonas não era diferente. A humanidade de Jonas mostrava que ele não era perfeito. Tem alguém aqui perfeito, gente? Só Jesus que está conosco, né, gente? Mas a gente está em fase de aprendizado até ele vir, voltar e aquela coisa toda. E o Jonas, então, ele fica meio revoltado, ele sai e acontece a seguinte situação. Capítulo 4. Versículo 6. Aí começou a questionar. Aí eu fui mais além para entender um pouquinho mais. É muito rápido, é muito... rápido mesmo, assim, questão de entendimento. No versículo 6. E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira. Ele estava reclamando, né? O Senhor perdoou ela. O Senhor perdoou. Sabe aquela coisa toda? E fez o Senhor Deus nascer uma boboreira que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu ênfado, ou do seu cansaço, da sua chateação. E Jonas se alegrou em extremo por causa da boboreira. Imagina só, você simplesmente chateado porque o sol está sobre a sua cabeça, e aquela coisa toda, e Deus faz crescer uma boboreira, e que essa árvore cresce em questão do mesmo dia, e ela faz uma sombra, e Jonas olhou e falou, Deus, o Senhor está cuidando de mim. Não é não? Só que aí passou um dia. Aí o versículo 7 diz, mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, ao subir da alva, o qual feriu a boboreira, e esta se secou. Aí a boboreira se seca, né? Um dia depois, a Jonas continua reclamando, o Senhor fez isso com a boboreira, que não sei o quê. Aí Deus falou, mas você ficou bravo com a boboreira? E está falando de um povo todo que foi salvo? Ele deu uma boa lição em Jonas. Deus estava tratando Jonas aqui, sim ou não, gente? Com certeza. Mas enquanto ele tratava Jonas, ele usava Jonas para tratar o povo pós-pregação. Sabe por quê? Porque fui entendo desse negócio do Dagon aí da vida. Ele não era só o Deus meio peixe falso, tá, gente? Pagão. E meio homem, aquela coisa toda. Ele também era cultuado porque ele era o Deus que gerava fruto, grãos. Tudo que plantava, ele nascia. Aí fique pensando. É só questão de pesquisar mesmo. Você pesquisa, a Wikipédia da vida é uma benção, viu, gente? Não precisa ir muito longe, não. Não precisa ouvir nenhum pregador para aprender isso, a não ser aprender o entendimento e buscar conhecimento. É simples. Eu fico pensando assim, é uma questão humana mesmo, tá? De um povo ficar com dúvida e ficar olhando Jonas de longe, no mínimo. Talvez não olhou, não sei, suposição. Mas como eles tinham uma crença, então saiu do peixe já é algo extraordinário.
Mas de repente, do nada, vê uma borboleira nascer. Fala, não é comum não. Sabe, tudo que eles esperavam que um dia Dagon fizesse por eles, Jonas veio e mostrou o Deus verdadeiro, e o Deus verdadeiro fez. Enquanto Deus tratava Jonas como uma borboleira, sem Jonas perceber, usou Jonas para tratar um povo que olhou para ele e continuou crendo. Se tivesse dúvida, acabaria a dúvida ali. Não que alguém olhou, mas fico pensando, quem que escreveu Jonas? Será que foi ele mesmo? Porque o livro dele é um dos que não tem fim. Você sabe o que significa, né, gente? Quem já conheceu o livro de Atos dos Apóstolos deve saber. O livro que não tem fim está sendo escrito. E não parou. Então, creio eu que Deus está falando para o Jonas dessa geração. Vamos continuar construindo a história ou não? Se você observar o capítulo 4, é um livro que não tem um amém, um fim, um ponto final. Acaba com uma interrogação. Significa que tem respostas aí das realidades. Deus está falando para os filhos de Amitai de 2024 para 2025, do século 21, que você deve continuar. Agora espero que você tenha entendido o recado. A história que você passou não foi praga, não foi... pode ter sido alguma desobediência nossa, isso, aquilo, mas Deus já sabia quem a gente era. Ele sabia quem Judas era desde sempre. Você acha que ele não sabe quem a gente é? Assim como ele sabia também que Jonas, mesmo teimoso, no final obedeceria. E fez uma nação toda ser salva. Pessoal, de uma forma muito simples, eu não sei qual chama a sua nação. Eu sei o nome da minha nação. Não falando do Brasil não, tem algo muito maior. Mas a sua nação, se você entendeu, Deus vai te usar para salvar ela, só que você tem que entender o processo. Não é fácil entender processo, porque o processo é processo. É a parte de preparação, é a parte do moldar, é a parte de você descer no ventre, as algas de tomarem conta da sua cabeça. Oh, meu Deus do céu, que cheiro de escama é essa de peixe, que cheiro de podre. Pois é. Que seria de José se não fosse poço, né, gente? Tudo começou lá. E a gente quer palácio. Palácio é só o destino final. Agora o processo é onde Deus realmente sabe quem você é e você descobre quem você é. Na verdade, Deus sempre soube. E eu consegui entender isso por inúmeras coisas. Mas uma delas é, Deus sempre soube que Jonas ia negá-lo ali naquele primeiro momento. Porque Jonas precisava ir para um local onde ele seria lançado nas águas para Deus mandar um peixe, usar o peixe para poder Nínive acreditar no profeta e poder salvar. Então não briga com o peixe não. O peixe é a mão de Deus te moldando. Só agradece. Quando você entender que a sua oração vai fazer tudo acontecer, a sua sincera oração, tá, gente? Não que a gente faça. Você vai ver que tudo valeu a pena. Então vamos deixar o nosso Deus terminar a obra ou não, gente? Que Ele te use então. Queria deixar esse recado para vocês nessa noite. Amém? Vamos ficar de pé?